Por volta dos meus 14, 15 anos, lá na minha pré-adolescência, eu tinha muita dificuldade de estudar. Na minha época, pelo menos, não tinha tanta facilidade com a internet. Ela era discada e era muito cara. Por isso, eu tinha que pesquisar alguns assuntos e tinha mais dificuldade com história, algumas matérias que para mim eram super cansativas e eu acabava tendo que pesquisar na Barça. E por mais que a professora mudasse a aula, mudasse de professora, aquela matéria realmente para mim era um grande desafio. E hoje eu entendo por quê. As professoras, elas até explicavam o que que eu tinha que estudar, qual matéria, qual módulo, qual capítulo, e até mesmo explicavam como eu tinha que estudar, né? Quantas horas por dia, onde encontrar, né? Qual período. Mas nada disso mudava aí a minha dificuldade que eu tinha em relação a essas matérias, que principalmente tinha que ler, eu acabava dormindo em cima dos livros. Mas depois de eu estudar e ler o livro do Círculo Dourado, de Simon Sinek, eu compreendi por que eu hoje vejo isso como algo diferente, porque eu tenho mais facilidade de estudar, né? Tudo está pelo porquê. E isso também explica por que que grandes líderes, ou até mesmo grandes marcas, acabam se diferenciando no mercado. E faz com que eu entenda como reagir a coisas que saem do previsto, a coisas que eu não espero, até mesmo não quero. Tudo isso explica a diferença entre manipulação e inspiração. Através desse livro, né, Comece pelo Porquê, eu pude perceber que as pessoas que manipulam, elas têm de fato, funciona, né? Mas elas não têm um porquê claro. E a manipulação, ela funciona a curto prazo. Então, um exemplo de uma empresa que acaba manipulando, né? Abaixando sempre o preço, diminuindo a margem, fazendo muitas promoções. A longo prazo, isso daí não segura, né? Não mantém nenhuma empresa. Ou até mesmo uma mãe que quer educar o filho, manipula através do medo. Olha, se você não colocar o cinto, a polícia vai vir aqui e vai te prender. Ou de um gerente, um líder, como ele manipula o funcionário. Olha, se você não chegar mais na hora, eu vou te advertir. Tudo isso aí através do medo, né? A manipulação, ela serve a curto prazo. Também tem gente que manipula através da aspiração, prometendo algo, uma promoção, um crescimento, um emagrecimento grande em um curto período, um ganho financeiro. Ah, se você fizer isso aqui, estudar isso aqui, você vai ganhar tanto. E que de fato não é garantido a nada, né? Faz com que a pessoa acredite em algo que talvez ela não vá alcançar. Também existe a manipulação através da pressão do grupo social, né? Aonde as pessoas usam aquilo, possuem aquilo e, poxa, você não vai usar isso, você não vai para tal lugar, você não vai usar o tênis tal, acabam aí incentivando uma manipulação e que funciona a curto prazo para que essa pessoa tenha isso. Mas o que de fato funciona e existe essa mudança de comportamento a longo prazo é através da inspiração. Seja quando a gente quer algo ou quando a gente quer a mudança em alguém, né? E toda essa inspiração, ela é focada no porquê. Então, ela se baseia a partir de algo maior, de uma causa, de algo que as pessoas não só acreditam, mas vivem, né? Através dessa inspiração, elas se identificam e ajudam ali, contribuem por fazerem parte disso. Existe um senso de pertencimento. E essa inspiração é por algo que alguém vive através do seu porquê e os outros se identificam. E de fato isso realmente existe, não só nas grandes marcas, mas nos líderes que deixaram aí até hoje a sua história registrada, né? E não acabaram agradando todo mundo, mas entenderam qual era o seu porquê e seguiram através disso. E também é o que faz a gente seguir algumas pessoas na rede social. A gente não segue elas pelo que elas postam, por como elas postam, mas por que elas são. Então, o que elas são, esse porquê vem através de uma conexão, né? Uma conexão humana, que é algo emocional. E já o que deve ser feito, assim como minha professora falava, que eu devia estudar, ele já é mais limitado a racional, ou até mesmo como ela falava como eu devia estudar, quantas horas por dia, qual o horário do dia, qual livro eu deveria usar, tudo isso se limitava a uma parte da comunicação. E hoje, as pessoas elas não simplesmente fazem por fazer, elas fazem por acreditar numa causa maior, por se sentirem parte e entender que aquilo ali leva ela muito mais além. Existe uma identificação. Então, isso é interessante porque, de fato, gera um sentimento de pertencimento e faz com que as pessoas se dividam e se unam em tribos.
E não sei se você já parou para pensar, mas geralmente quando a pessoa anda muito junta, né, ela se identifica com o amigo, daqui a pouco ela começa a andar parecido, tem, eh, ideias e costumes, valores parecidos. Então esse senso de pertencimento, ele não vem só através da amizade, mas através da empresa e através das organizações. Isso é o que de fato difere a liderança do o líder, né, da liderança. O líder é aquele que está no papel ali, de liderar. Ele pode ser responsável, pode ter um cargo maior, mas a liderança, ela influencia através da atuação, né? Ela conquista as pessoas através de algo muito maior. Isso é interessante porque a Apple é uma empresa que todo mundo conhece e hoje ela é marca referência. Ela teve muito claro o seu porquê. Então, se ela vendesse, tivesse a propaganda dela assim, isso serve até para propaganda, né? Nós vendemos computadores, eles são bonitos e fáceis de usar. Você quer comprar um? Não, né? Ela tem muito claro o seu porquê. E até pesquisei para entender qual era, para compartilhar aqui com vocês, porque de fato é o que faz com que ela baseie as atitudes dela diariamente. É o que faz com que as pessoas se identifiquem com a marca e não só pelo produto, mas pelo porquê delas, pela causa delas, porque elas levam, pelo que ela leva as pessoas. Ela leva várias pessoas, influencia grandes grupos. Então, o porquê da Apple é tudo o que fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de forma diferente. A forma que desafiamos o status quo é fazendo nossos produtos muito bem projetados, fáceis de usar e com uma interface amigável. Acabamos fazendo excelentes computadores. Quer comprar um? Então ela começa pelo porquê, o que e como, né? Isso é muito interessante porque atrai as pessoas pela causa maior, pelo propósito, por tudo aquilo que ela traz e gera. E até fundamenta a empresa a se olhar e basear as atitudes dela, no caso dela, né, que é desafiar o status quo, a trazer sempre inovação. Ela desafia aquilo que é normal, aquilo que é vivido pela população. Então, por mais que ela tenha acesso ao marketing que todas as empresas têm, né, seja, que é o quê, né, o canal que ela gera, que ela se comunica com os clientes, ela não foca em compre o meu computador, e nem como sou o primeiro no mercado, como sou a marca mais lembrada, quer comprar um computador? Não. Ela se baseia no porquê. Porque o porquê, voltado à comunicação, não só da marca, mas da pessoa e da atuação, ela, através dessa essência, gera um propósito que gera essa comunicação, né? Essa conexão humana. O sentimento, as pessoas não compram pelo racional, elas compram pelo emocional. Então, isso pode ser feito até numa entrevista de emprego. Se você tivesse duas oportunidades aí para participar de uma entrevista, as duas seriam com o mesmo salário, no mesmo horário. Qual das duas empresas você iria a partir do anúncio? A primeira tem o seguinte anúncio no jornal: venha trabalhar com a gente, oferecemos vale-refeição e alimentação e um salário compatível com o mercado. Quer trabalhar conosco? Essa é a primeira. Já a segunda é: proporcionamos uma excelente e inesquecível experiência às pessoas. Mudamos seu estado de humor, tornando-as mais felizes e alimentadas. Se você também é apaixonado por burger e quer transformar o jeito das pessoas se alimentar e saciarem sua fome, seu lugar é aqui conosco. Quer trabalhar conosco? Interessante porque o porquê gera essa conexão. E tudo isso é feito através do círculo dourado. Então, em vez de começar a falar o que você comprou, o que você tem, ou como deve ser feito, comece a se basear no porquê. Por que você vive? E esse olhar começa de dentro para fora, né? Será que o seu trabalho é baseado no quanto você vai ganhar ou o que você vai gerar através desse trabalho? Quando a gente tira o cifrão do olho e coloca no bolso, a gente consegue ter essa visão de que o propósito começa em mim, mas termina no outro, né? O ser humano, ele tem essa necessidade de conexão, de interação. E ao ajudar uns aos outros, a gente inspira. Então, eu queria terminar perguntando para você: por que você faz o que faz? Qual a razão que você levanta todos os dias da sua cama? Como você quer ajudar as pessoas a impactar vidas e transformar as pessoas com quem você trabalha?
Gostaria de saber a resposta de vocês e finalizar essa apresentação com algumas perguntas do Simon Sinek, que ele escreveu no livro, como inspire pessoas a fazer o que as inspira. O porquê do outro é diferente do meu porquê, né? Então, talvez se eu entender o porquê do outro, eu vou incentivar ela a fazer aquilo ali que pode unir com o meu propósito e que a cooperação vai existir. E não é se baseando no que deve ser feito ou como deve ser feito. Outra frase que eu achei interessante que ele falou é: se você seguir o seu porquê, os outros te seguirão. Você vai se identificar, as pessoas vão se conectar e você vai ajudar mais vidas, né? Então, esse olhar começa de dentro. O porquê estamos aqui, a escolha nossa, mas como partiremos e o que faremos, tudo aquilo vai resultar o que a gente vai ser da nossa vida. Então, entenda o seu porquê, conheça ele e se baseie diariamente para que você tenha melhores resultados. Meu nome é Marina Moreira e eu agradeço a sua participação aqui hoje. Muito obrigada.